Você quer começar nesse mercado, atuando nesse mercado de defesa do setor agroalimentar que fatura 2 trilhões de reais, mas você não sabe como? Então vou te dar a dica. Entra pelas defesas administrativas. Ah, mas eu não sei como é que começa, não sei por onde a gente vai, por que que eu vou fazer, como é que eu encontro. Então a gente vai começar exatamente a te indicar esse caminho da defesa administrativa para você se situar dentro desse mercado de 2 trilhões e conseguir o seu primeiro cliente, tá? Meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso desse sistema alimentar e ajudo advogados, ajudo profissionais do setor agroalimentar, veterinários, nutricionistas, qualquer um que atue nesse setor, a encontrar esse nicho de mercado, nesse mercado de 2 trilhões de reais, onde você não vai ter concorrente, não vai ter competição, porque não tem profissionais preparados para poder atuarem nesse setor fazendo a defesa do setor agroalimentar. Então, vamos agora, sem mais delongas, para você ter uma orientação básica de como você vai se situar nessas defesas administrativas. Como é que você começa? Tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: o que que você faz quando você atua no sistema agroalimentar? Você tem que pensar que você está num sistema, num setor, que você vai fazer uma defesa desse setor. O objetivo teu sempre é ajudar para que esse setor funcione bem, para que você possa ter alimento sempre na ponta a um preço justo, uma quantidade e qualidade suficiente. Então, o que nós fazemos dentro dessa área? A defesa do sistema agroalimentar, a defesa do direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional, que são princípios constitucionais, está na nossa Constituição. Então, quando você for trabalhar com essa área do setor agroalimentar, ou se você já trabalha, já pensa que você vai defender esse princípio, você está defendendo a Constituição. Ah, eu sou veterinário, defendendo a Constituição. Se você está fazendo a defesa no setor agroalimentar, uma atuação, uma multa, você está defendendo um direito constitucional de quem produz alimentos, né? Se você atua como nutricionista, mesma coisa. Você está defendendo um direito constitucional, direito humano à alimentação adequada e também a segurança alimentar e nutricional. Agora, quais os princípios que vão te fazer um alimentarista, que é alguém que trabalha nessa área e que se fundamenta nessa defesa desse sistema? Os princípios 5S2B. Você vai ter que defender a soberania alimentar, quer dizer, o Brasil ele tem que ser autônomo, tem que ser independente na produção de alimentos. A segurança alimentar tem que produzir alimentos em quantidade e qualidade suficiente. A sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica quanto social. A saudabilidade, o alimento tem que ser produtor de saúde e não de doença. A sinergia, quer dizer, as cadeias têm que se ajudar, não é uma querendo detonar a outra para poder obter um lucro maior, porque senão o consumidor vai pagar na ponta essa diferença, então tem que ter uma sinergia. O bem-estar humano, como eu falei, o alimento ele foi feito para produzir saúde e qualidade de vida em todas as cadeias, lá da produção do insumo até o consumo. E o bem-estar animal. Os animais que forem envolvidos nesse sistema, eles têm que ser bem cuidados, eles têm que ter bem-estar. E aí a gente tem a questão das liberdades animais, que a gente vai explicar para aqueles que fizerem a nossa mentoria ou acompanharem a nossa comunidade, estiverem interessados em participar. Tá? Então, continuando, como é que eu me transformo num defensor desse sistema? Primeiro, você tem que conhecer o sistema. Como é que é o sistema? Já apresentei em vídeos anteriores, mas o sistema que leva o alimento até nosso prato e depois até que envolve a parte do descarte, do resíduo dos alimentos, ele começa lá com os fornecedores de insumo. Deixa eu fazer uma marcação aqui para vocês poderem localizar melhor. Então, ele começa aqui, fornecedor de insumo, que é trator, semente, agrotóxico, fertilizante, tudo isso daqui. Passa pelo produtor rural, que transforma esses insumos em comida. Essa comida é processada em indústrias de alimentos, frigoríficos, laticínios, processamento de alimentos, produção desses outros processados também, tudo isso, né? Que é uma discussão se é alimento ou não é. E aí vai para o varejo, que são os supermercados, atacadistas, atacadões, o mercadinho de bairro, teu food service, delivery, que você entrega, que você recebe restaurante, e chega até você, consumidor final, tá? Depois do consumidor final ainda tem mais um pedacinho, que é aquilo que ele produz de resíduo, né, dentro desse contexto, né? E aí dentro desse contexto de produção de resíduo, você tem a parte ambiental, né, que é uma das partes que você pode fazer defesa também, tá? Então você tem que conhecer esse sistema para poder trabalhar nesse sistema, tá certo? Então, nós fazemos a defesa do sistema agroalimentar baseado no direito humano dentro do sistema agroalimentar, conhecemos o sistema e vamos escolher agora qual área que a gente vai trabalhar. Se eu quero defender, eu tenho que definir qual área que eu vou atuar. Então, o primeiro passo é você definir dentro desse sistema aqui, você quer atuar com insumos, você quer atuar com produtor rural, você quer atuar com agroindústria, você quer atuar dentro dos supermercados, junto com supermercados, restaurantes, você quer atuar com um consumidor final na parte da defesa, então o que que você vai querer atuar? Definido isso daí, o próximo passo para você estar dentro dessas defesas administrativas é entender isso dentro da tua cabeça para não esquecer mais, tá? Que você vai ser muitas vezes atacado e há um componente ideológico muito grande
né, com relação à questão do agronegócio. Então, fundamental, comida não é commodity, tá? Quando a gente fala sobre soja, milho, quando a gente fala sobre carne, tá, exportação, beleza. E o que que a gente come aqui dentro? É o quê? É commodity? Não. A gente come comida, tá certo? Então, quando você for atacado, que você defende o agronegócio, você fala o seguinte: agronegócio é aquele sistema que vai desde o insumo até o consumo. Sem ele na tua mesa, não chega comida no teu prato, comida na tua mesa, tá certo? E aí você tem que se garantir como um defensor do direito humano à alimentação no Brasil. Tá? E aí existe uma lei, que é a 11.346 de 2006, que fala sobre o sistema de segurança alimentar e nutricional. Todos os profissionais que atuam dentro desse setor, tá? Seja classificado como pequeno produtor, lá, agricultura familiar, seja um agronegócio grande, eles produzem segurança alimentar. Sem eles não tem comida na mesa, tá certo? E nós vamos fazer a defesa desse sistema, vamos melhorar. Mas temos que ter esses princípios, né? E o futuro agroalimentar é aquilo que eu falei lá no início, que é o conceito 5S2B, que nós temos que ter bem nítido na nossa mente, tá? Bom, definir o que eu vou defender, em que pedaço do sistema eu vou defender. Aí eu vou para a parte das várias opções, né, que eu vou fazer, que eu posso atuar como um defensor do sistema agroalimentar, principalmente se eu for um advogado. E aí eu abri uma série da advocacia agroalimentarista, tá? Mas a gente vai focar nas defesas administrativas. Hoje o meu foco, e durante um período, é a porta de entrada da defesa administrativa. Por que, Fred, defesa administrativa? Quem é advogado sabe que normalmente a gente é procurado quando dá algum problema. Quando tá tudo bem, você normalmente não é procurado. E aí chega a pessoa lá com uma autuação, tá? E aí eu vou mostrar quais áreas que são interessantes, que eu conheço, sim, que eu acho que seriam interessantes para você começar. Então, chega uma autuação. Doutor, tomei uma multa, né? Eu tomei um auto de infração, fui autuado. O que que eu faço? Normalmente, eles chegam já com os clientes, né? Já chegam com aquilo já vencido, né? Ou no último dia, para você correr, fazer, porque perguntou para um bando de gente, né? E não foi procurar você. Porque não tem advogado alimentarista, né? E aí você tem que desenvolver essa habilidade de já captar esse pessoal, falar que você faz, porque você tem que avisar que tem que chegar antes. Chegou a autuação, já avisa, já liga, fala, olha, deu esse problema, tá certo? E aí nós vamos trabalhar com a defesa administrativa porque é nessa hora que o cliente está com dor. É quando ele chega lá e deu problema. Quando não deu ruim, ele vai tocando, né? É lógico, todos nós somos assim, tá bom, ninguém veio aqui, né? Aí veio a fiscalização, pode ser um fiscal tributário, um fiscal do consumidor, um fiscal ambiental, um fiscal sanitário, aí é a barata voa. E aí é nessa hora que você tem que estar presente, tá certo? Então, a minha sugestão, comece pelas defesas administrativas. Depois dá uma olhada nessas outras áreas aí, que eu venho acompanhando, de possibilidade de trabalho. E aí, por fim, inicie pelas defesas administrativas. Já escolheu, eu vou trabalhar na parte de insumos, eu vou trabalhar na parte do produtor rural, eu vou trabalhar na parte das agroindústrias, eu vou trabalhar na parte dos supermercados, eu vou trabalhar na parte dos consumidores. E aí você vai começar. As defesas administrativas você pode atuar na área tributária, e aí vão ser autuações que vêm dos auditores fiscais federais, estaduais e municipais. Você pode atuar na área ambiental, aí normalmente é um agente, um analista ambiental, que ele vai fazer essa fiscalização e vai autuar o estabelecimento. Pode ser uma empresa, pode ser uma propriedade rural, pode ser uma agroindústria, né, que está despejando, por exemplo, resíduos indevidamente. Um frigorífico, um abatedouro que está lançando restos ali não tratados, né? Pode ser a parte sanitária, agentes ou fiscais da vigilância sanitária, você vai encontrar normalmente em supermercados, né? Nessas áreas de consumo já dentro da cidade. A defesa agropecuária, que são os auditores fiscais agropecuários, que eles atuam tanto naquela parte inicial lá, que é dentro da fazenda, dentro da porteira, como atuam também nos frigoríficos, laticínios, o que tem proteína animal, né? E alguns produtos de origem vegetal. A parte trabalhista, defesa administrativa trabalhista, quando vem o MTE, lá tem na propriedade trabalho escravo. Aí está lá o auditor fiscal do trabalho. E do consumidor, que é o fiscal de defesa do consumidor. A empresa às vezes trabalha com alimentos e ela é demandada por algum cliente, né? E aí tem a parte administrativa que o PROCON, por exemplo, assume, e aí o fiscal de defesa do consumidor vai lá e autua. A gente teve um problema de rotulagem, por exemplo. O PROCON, ele botou uma multa de 13 milhões de reais na Nestlé. Tá? E aí, pronto, vai fazer a defesa. E aí, qual o princípio que a gente tem? Vamos voltar lá atrás. O que que a gente defende? Direito humano à alimentação adequada. Será que o rótulo vai causar uma mudança nesse direito humano à alimentação adequada? O alimento ficou alterado por causa disso? Então, olha as teses que você vai começar a defender em relação a isso daí. Então, o que eu gostaria de passar para vocês é essa clareza, tá? Defesa do sistema, defesa administrativa, começa por ali. Em qual parte? Escolhe do sistema e depois escolhe qual área. E aí vem conversar com a gente, porque aí a gente vai trabalhar junto dentro das mentorias alimentaristas da nossa comunidade, trocando ideias e informações, tá joia? Se você gostou desse conteúdo, curta, porque outras pessoas vão ter conhecimento disso. Comente, compartilhe, salve e quando você for comentar, pode
perguntar o que você quiser, tá? Eu venho me preparando exatamente para trazer pessoas que queiram trabalhar fazendo a defesa desse setor agroalimentar. Achou interessante? Ah, Fred, eu sou administrador, mas achei interessante, vem conversar conosco. Ah, eu sou veterinário, eu sou agrônomo, eu sou engenheiro de alimentos, eu sou nutricionista, já atuo na área, vem conversar conosco. Eu sou advogado, sou bacharel em direito. Bacharel em direito pode fazer defesa administrativa também, tá, gente? Qualquer bacharel em direito é até melhor porque ele tem esse conhecimento das questões constitucionais, da legislação. Muitas vezes ele já está trabalhando numa indústria de alimentos, não como advogado, mas como um consultor, um assessor ali daquela área, ou tem duas formações, eu conheço colegas que são assim. Então vem conversar conosco, tá certo? E, além disso, se você quiser caminhar conosco, seja um alimentarista. Né? Você vai encontrar informações da gente, da nossa mentoria, do trabalho da gente, no @alimentaristas, no Instagram, e no nosso site, www.alimentarista.com.br. Se você já quiser fazer parte da nossa comunidade alimentarista, ter contato comigo direto pelo WhatsApp, é só você clicar aí nesse QR Code, que é o preço de um cafezinho, é R$ 9,90, e aí eu vou te receber lá, para a gente poder conversar, trocar ideia, você vai falar um pouco de você, o que você está fazendo, e a gente vai já trocando algumas ideias e ver se a gente tem algum tipo de serviço ou produto que a gente possa te ofertar para que você inicie essa trilha, né, dentro desse setor agroalimentar de 2 trilhões de reais. Bom, vou encerrando aqui. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.